Olá, amados, a paz do Senhor Jesus para a tua vida, para a tua casa. Eu quero estar dividindo uma reflexão da palavra do Senhor contigo. Mas antes de mais nada, eu quero te convidar para você aí no nosso canal. Você que ainda não se inscreveu, se inscreva. Para você clicar aí no sininho, ativar as notificações para todas as vezes que nós postarmos algo novo, você poder ser avisado, notificado. Quero te pedir também para você curtir, compartilhar com alguém, nos ajudar a propagar a palavra do Senhor e também nos ajudar a crescer o nosso canal, amém? Que Deus te abençoe. O versículo da palavra do Senhor que eu quero compartilhar contigo se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, no verso 31, que diz assim: a igreja passava por um período de paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Ela se edificava e, encorajada pelo Espírito Santo, ela crescia em número, vivendo no temor do Senhor. O tema da mensagem que eu quero dividir contigo se chama O Segredo de uma Igreja Inabalável. E quando nós vamos mencionar Atos dos Apóstolos e quando nós vamos falar de uma igreja inabalável, nós vamos falar da igreja primitiva, né? Da igreja primitiva. Se nós formos ler todo o capítulo 9, nós vamos ver a respeito da conversão de Saulo, que ao se converter, ele se transforma em Paulo no caminho de Damasco. Ele era um perseguidor do povo de Deus que inicia o seu chamado para uma grande missão. Todos nós que conhecemos as Escrituras Sagradas sabemos a missão linda que Paulo teve. Missão essa de alcançar vidas, de levar a palavra aos judeus e gentios, ou seja, a todos. Mas no verso 31, a qual nós frisamos aqui hoje, fizemos a leitura, nós vemos aqui a respeito da igreja primitiva, exclusivamente a respeito da igreja primitiva, que muito nós ouvimos falar a respeito, mas que pouco nós sabemos dela com tanto detalhe, né? E ao estudar o livro de Atos dos Apóstolos, ao me aprofundar na leitura desse livro, eu pude aprender e destacar alguns segredos, amados. Alguns segredos a qual esta igreja tinha e que nós precisamos ter como igreja do Senhor. Se nós formos comparar a igreja primitiva com a igreja atual, a diferença será assustadora, né? Mas que o Senhor possa nos ajudar a nos espelhar nela e a tê-la como exemplo para nós. A igreja primitiva era perfeita, Leila? Não. A igreja primitiva também tinha problemas, tinha defeitos, porém era uma igreja que se destacava na unidade, na comunhão, no mesmo propósito, na mesma visão. É verdade, ela se destacava no amor, ela se destacava em várias qualidades. O livro de Atos é onde cita todos os atos dos apóstolos e de tantos outros homens de Deus. Atos esses na obra do Senhor, né? Por isso esse livro é denominado Atos dos Apóstolos, né? De Pedro, de João, de Barnabé, de Tiago, de Timóteo, de Judas, de Estevão, de Paulo, de Silas, entre outros. Homens de garra, persistência, coragem e muito amor pela obra, né? E pelo chamado de Deus. E ali demonstra as primeiras conversões. Só que o primeiro segredo da igreja primitiva que eu quero compartilhar contigo é que a preocupação deles era com a verdade, com as almas, com a salvação. No capítulo 2, no verso 38, demonstra as primeiras conversões.
Eles se preocupavam, queridos, em pregar sobre o amor, eles se preocupavam em pregar sobre o arrependimento, sobre o pecado. Eles pregavam a verdade, não a verdade camuflada, recheada, rebocada, né, de outros atrativos, de coisas que não nos levam à eternidade, mas apenas nos distrai. E as pessoas ouviam e recebiam a mensagem da cruz e algo acontecia. Então, o primeiro segredo daquela igreja era que eles tinham uma preocupação com a verdade, com as almas e com a salvação delas. O segundo segredo era a comunhão daquela igreja, amados. A unidade deles fazia toda a diferença. Eles viviam num só propósito, numa só fé, numa só comunhão, num só objetivo. Se a gente for ler o capítulo 2, o capítulo 4, nós vamos ver que eles repartiam tudo que eles tinham. Tudo que eles tinham, eles repartiam. Eles davam para os líderes poder repartir com os necessitados, com aqueles que menos tinham. Sabe o que significa isso? Amor e comunhão. Coisa que está muito raro, muito difícil da gente se ver hoje, da gente encontrar hoje. O terceiro segredo da igreja primitiva era o testemunho daquele povo. Eles eram testemunhas vivas de Cristo. O bom testemunho daquele povo atraía as almas, atraía as pessoas. Não adianta ter cargo, não adianta ter título, se não viver a palavra. Nós precisamos viver o que nós cantamos e o que nós pregamos. Eles tinham um bom testemunho, porque tinham temor de Deus, o temor de Deus em seus corações, em suas vidas. Nós precisamos, amados, ser resposta do Senhor na vida das pessoas, igreja. Nós precisamos ser instrumento de Deus, bênção de Deus, canal de Deus na vida das pessoas. Porque nós somos a carta que o mundo está lendo. O quarto segredo daquela igreja que se destaca ao estudarmos o livro de Atos dos Apóstolos é o verdadeiro sentido do batismo com o Espírito Santo. É isso mesmo. O principal objetivo do batismo com o Espírito Santo, queridos, é de sermos revestidos de poder, de ousadia, de autoridade. Para quê? Para sair falando novas línguas, para sair ostentando, para sair no sentindo isso, no sentindo aquilo, para sair pulando na igreja. Não, não é nada disso. O principal objetivo do batismo com o Espírito Santo é de sermos revestidos de poder, ousadia, autoridade, como eu acabei de dizer, para ministrar, para anunciar, para pregar, para alcançar almas, para amar. Amém? É para nos sentirmos mais fortes, para termos uma intimidade maior para com Deus. Em todo o livro nós podemos ver isso, queridos, que toda vez que o Senhor enchia alguém, toda vez que o Senhor enchia alguém com o seu Espírito Santo, eles saíam com muita autoridade, com muita ousadia, e eles pregavam e as multidões eram alcançadas. O poder de Deus se manifestava, aleluia. O poder do Senhor se revelava de uma forma grandiosa, porque eles não invertiam valores, porque eles entendiam que eles tinham sido revestidos, que eles tinham sido capacitados, preparados para fazer a obra de Deus. Deus quer te revestir de poder, amados, te dar ousadia para te usar, crente, para que através de você outros possam ser alcançados. O quinto segredo da igreja primitiva
Eram os sinais, amados. Eram os milagres. Os prodígios aconteciam com muita naturalidade através da vida daqueles homens. Homens esses humanos limitados como eu e você que ouve esta palavra. Pedro mesmo era alguém que nós podemos ver que era uma pessoa muito cheia de defeito. No mesmo livro ali, porém, falando de Pedro, porém, foi alguém que o Senhor escolheu, que o Senhor tratou, transformou e usou para a glória do teu nome. E assim é comigo e contigo. No mesmo livro de Atos relata que Enéas foi curado. Relata também, queridos, que Dorca ou Tabita foi ressuscitada. Era tremendo, amados. Você sabe o que significa isso? O poder de Deus. Manifestação da glória de Deus. Como tem sido difícil presenciarmos o poder de Deus de uma forma tremenda e poderosa e sobrenatural em nosso meio hoje. Por quê? Deus mudou? Deus só usava eles e não nos usa? Não! O Senhor é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Aleluia! Ele é o mesmo que usou no passado, quer usar agora. O mesmo que operou no passado é o mesmo que quer operar agora. Ele é o mesmo, amados. O problema está em nós e não em Deus. Nós, como igreja do Senhor, precisamos nos espelhar na igreja primitiva. Precisamos nos voltar à verdadeira essência. Precisamos colocar em ordem, colocar na posição certa cada valor, cada atitude. Para a gente concluir, eu quero te dizer que a Bíblia diz que a multidão só aumentava. É isso mesmo. Aquela igreja só crescia, Era algo lindo que o Senhor fazia, porque as almas eram acrescentadas. E em 1 Pedro, capítulo 2, o verso 9 e o verso 10, vai nos dizer assim, eu quero dividir contigo para a gente finalizar. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação pura, santa, povo exclusivo de Deus para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Aleluia! Fica com essa palavra, amados, por seu coração. Você é geração eleita. Você é geração eleita. Você precisa ser uma igreja inabalável. E aí está os 5 segredos de uma igreja inabalável. E eu tenho certeza que se você colocar em prática, nada nem ninguém poderá te parar. E a glória de Deus será real na tua vida. Amém? Que Deus te abençoe em Cristo Jesus.